o Atharva Veda e principalmente o Ayurveda, já falavam em doenças renais, principalmente cálculos urinários. E alguns deles falavam em encantamentos. Mas no Ayurveda não fala em descrições de encantamento, mas fala na descrição de abrir a bexiga para te retirada das pedras. Olha que interessante. Já na Pérsia, tem informação de cálculos vesicais. Existiam alguns médicos, a gente vai ver mais adiante. A Pérsia antiga é hoje o Irã. E no Irã, tivemos 2 médicos muito importantes. A gente vai tratar deles daqui a pouco. Essa minha paradinha é para tomar líquido, viu? Na Síria, 300 anos antes de Cristo, um livro de medicina também indicava como tratar cálculos renais com poções. E se a gente observar hoje, a melhor poção que nós temos para tratar cálculo renal é a própria água, né? A melhor poção que existe. Alexandria, em 100 a.C., um cientista lá médico chamado Amônios desenvolveu um aparelho para esmagar cálculo da bexiga. Isso 100 anos antes de Cristo. Imagina, antes do século I. Esse é um passeiozinho muito breve. Agora, já entrando na era cristã, um médico que viveu de 100, na era cristã, esse médico, Charaka, ele era hindu e descrevia 4 tipos de cálculos vesicais. Em Roma, esse Aulus Cornelius Celsus tem até um livro dele que se chama De Medicina. Eu ia copiar a página inicial do livro dele para mostrar para vocês. Muito interessante. Ele descrevia um procedimento com muita clareza e ele atendia pessoas e operava, ele fazia cirurgias. Já aqui embaixo, na Arábia propriamente dita, toda a Arábia, no Irã, ou seja, na antiga Pérsia, esse médico conhecido como Rhazes é conhecido como o pai da medicina da Pérsia. Ele se chamava, esse nome comprido aqui, ó, Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi. Al-Razi era o nome da cidade onde ele nasceu. Então, falava-se al-Razi. Ele é de Razi. Ele descrevia cálculos renais, cálculos vesicais e fazia a associação disso com o uso de sal. Um século depois, um outro médico iraniano muito importante, o Avicena, que ele tinha outro nome, que era Ibn Sina, mas o pessoal conhece até hoje como Avicena. E se vocês forem ler um livro chamado O Médico, a tradução é horrível, eles fizeram com O Físico, The Physician. É uma situação romanceada de um jovem que ele, católico, e ele precisava ajudar as pessoas. A mãe dele morre, provavelmente, de uma doença infecciosa, e ele vai estudar uma porção de lugares. Inclusive, ele estudou com Avicena. E ao estudar com Avicena, lá não se podia fazer dissecção de cadáver. E ele fez dissecção de cadáver, foi praticamente extraditado, porque não podia ser feito. E o Avicena perguntava para ele, como é por dentro as coisas, como são? Vale a pena ler o livro e também o filme romanceado é muito fantasioso, mas é bem bonito. O nome do livro é O Médico. Traduziram como O Físico, né? Porque médico em inglês é The Physician. Então, acho interessante vocês observarem esse livro. Ao longo do nosso bate-papo, eu vou oferecendo o nome de outros livros também para vocês. Mais um pouquinho, vamos avançar mais um pouquinho e observar um rapaz maravilhoso, italiano, chamado Marcello Malpighi. E Malpighi,
ele era muito curioso e ele utilizava uns aparelhos com lentes para estudar a parte histológica e a parte anatômica. E todo mundo liga Malpighi ao descobrimento, à criação da microscopia. Mas não foi Malpighi que descobriu o microscópio. Nessa fotografia, à esquerda de você está Malpighi, na fotografia preto e branco. Na direita está justamente a pessoa que descobriu, que criou, né, essa possibilidade da gente ver as coisas mais miudinhas. Ele descobriu o microscópio. Então, confunde-se nessa época que Malpighi nasceu em 1628 e o Leeuwenhoek nasceu em 1632. Eles eram contemporâneos. Mas Malpighi era muito curioso. Ele descobriu as relações de veias com veias, de veias com artérias, descobriu circulação pulmonar. Ele descobriu esses detalhes que mais tarde o Sir William Harvey, que é praticamente o pai de toda a descoberta da circulação. Mas ele deu início a isso tudo. Então, Malpighi, ele descobriu o chamado corpúsculo de Malpighi e o glomérulo de Malpighi, que são coisas diferentes. O glômerulo renal, chamado glomérulo de Malpighi, assim como as pirâmides também. O corpúsculo de Malpighi são nódulos linfóides que vocês vão descobrir dentro do baço, tá? Dentro do corpúsculo esplênico. Ô, doutor Mauro, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu nome é João Gabriel. Eu queria dar um conselho para o senhor. Eu acho que está passando na apresentação do senhor aí na tua tela, só que aqui para a gente não está. Aí, se você quiser mexer direto no PowerPoint normal, sem clicar em apresentação e só passando para baixo, sabe? Vamos tentar, então. Vamos lá. Eu vou sair dele aqui. Olha, eu baixei meu PowerPoint. Estou vendo vocês. Se eu jogar o PowerPoint para cá, ele não vem. Eu quero abrir esse PowerPoint. Será que se eu conseguir diminuí-lo na tela ali, na tela que eu, por exemplo, aí está aparecendo. Se eu diminuir ele aqui... Agora está aparecendo. Então tá, olha só. Deixa eu... Aí, se você só ficar passando para baixo, assim, rolando a barrinha ali do lado, já tá bom. Olha só. Então, voltando. Obrigado. Desculpa interromper. Olha, não, eu fico agradecido. Eu sou meio bobão nesses negócios da tecnologia digital, sabe? Mas conseguem ver? Sim, capaz, tá todo mundo aprendendo agora, né? Aí tá dando para ver, muito bom, né? Tudo mais. A pandemia vai demorar um pouco mais, eu vou ter tempo para aprender. Então, aqui, cidade de passeio, aqui falamos do Malpighi e do Leeuwenhoek. Isso. Estão vendo aí? Sim, estamos. Será que se eu colocar... Então tá. Aqui, nós vamos já utilizar a palavra diálise, porque diálise faz parte do tratamento. Depois eu volto em clínica e falo em diálise de novo. A diálise, ninguém criou a diálise, né? A diálise é uma coisa biológica. Ela foi descoberta. E quem foi a figura que descobriu a diálise? Ele era um químico escocês, nasceu em Glasgow, e na cidade em que ele nasceu, hoje tem uma estátua dele numa praça, que eles homenagearam o seu filho pródigo, né? A Escócia e o Reino Unido ofereceram bastante cientistas que nos ajudaram a compreender melhor essas evoluções de tratamento. Então, Thomas Graham, ele era químico, ele não era médico.
e ele chegou a ser o tipo presidente da Casa da Moeda na Escócia, e também ele foi presidente da Real Sociedade de Química de todo o Reino Unido, e foi o seu presidente até morrer. Tá? É um camarada que tem uma especial atenção na parte de Ares. Aquelas moléculas maiores, moléculas menores, uma solução mais concentrada que outra, como é que migram de um lado para o outro quando se tem uma membrana semipermeável. Então, praticamente, ele descobre essas passagens. A osmose já são atribuídas a outros dois descobridores. Tá? Esses, aqui na segunda bolinha verdinha ali, esses três médicos, John Abel, o Humphrey e o Turner, em 1913, eles utilizaram um equipamento com os tubos mergulhados em soro fisiológico e conseguiram tratar insuficiência renal em cães. Era uma coisa experimental, uma coisa muito observando, não sei como que ele era visto na época. Mas esse equipamento que eles tiveram, ele foi melhorado lá em 1917, inclusive com possibilidade de haver esterilização e reutilização. Mas, no ser humano, foi utilizado a primeira vez em 1924, essa máquina deles ali, esse aparelho deles. Mas foi em 1943 que um jovem holandês chamado Willem Johan Kolff, ele faleceu em 2002. Ele criou uma máquina para hemodiálise. Imagina, era um tambor incrível, muito grande, envolvido em papel celofane, e ele criou, olha só a época, 1943. Era justamente no meio da Segunda Guerra Mundial. E ele chegou a fabricar 5 máquinas dessas iguais, distribuídas nos hospitais na Europa. E quando acabou a guerra, ele doou todas as 5 máquinas para hospitais da Europa, e um foi para os Estados Unidos, foi para o Hospital Mount Sinai de Nova York. Ele era um cara desprendido, ele era jovem, empreendedor, fez acontecer a situação. Então, ali, propriamente dito, é que começa os tratamentos de hemodiálise. 3 anos depois, na Suécia, o professor Niels Howell, ele desenvolve um processo parecido com o do Kolff, mas com pressão negativa, ou seja, podia tirar líquido das pessoas, além de fazer diálise é simplesmente a troca, mas tirar líquido com pressão é uma outra situação que nós chamamos de ultrafiltração. Então, o Niels Howell, ele cria um rim bem parecido, mas com pressão negativa. A gente vai poder ver em outros mais adiante. A osmose, são essas duas figuras aqui. Ó. Esse AB. AB é porque ele se chamava Abade. Ele era formado em teologia e ele se auto-intitulou pastor Abade. Então, ele era o padre Jean-Antoine Nollet. E o Henri Dutrochet, eles observaram com eletricidade como é que se movimentavam algumas moléculas. Então, a osmose foi criada com o nome desses dois. Eu não tive uma foto melhor do Henri Dutrochet. A única foto melhor que tinha era de uma medalha cunhada com a esfinge dele. Mas estava muito mais feio do que ele é aqui. Essa figura também. Ele começou a fazer observações em animais, Conrer. Joseph Nicolas Conrer. Ele começou a fazer observação de tratamento de problemas renais em animais. Outras figuras. Com esse nome, Jean-Louis Prévost, se você for procurar, existem 2. Um é parente do outro. Um mais antigo, que nasceu
em 1790 e faleceu em 1850, junto com esse Jean-Baptiste Dumas, eles mostraram que quando você fazia uma retirada do rim, o nível da ureia subia. Isso foi lá em 1821. Olha só que interessante. Então, o rim e a ureia estavam intimamente ligados, né? Agora, essa observação, isso aqui, vocês depois vão questionar a professora Denise, porque ela estudou nesse hospital onde esse moço, Richard Bright, no Guy's Hospital de Londres, ele descreveu uma doença que tinha edemas e tinha perda de proteína em pacientes que tinham escarlatina. De tanto ele descrever e trabalhar nisso tudo, acabou ganhando o nome dele, ou seja, doença de Bright, que é conhecido como as nefrites crônicas. E ele, naquela época, distinguia o edema de origem renal e o edema de origem cardíaca. A gente sabe que o edema de origem renal está intimamente ligado à perda de proteína na urina. Quanto mais perda de proteína, menor é a pressão oncótica que segura os líquidos dentro dos vasos. Perde-se esse líquido, tá? Paralelamente, coloca no quadrinho aqui, ó. Hipócrates já fazia menção à urina com nuvens brancas. Eu me lembro, nas aulas de biofísica, no meu primeiro ano de medicina, no laboratório de biofísica, a gente produzia um xixi, colocava dentro de uma proveta, segurando com um grampo de roupa, para não queimar a mão. O fundo da proveta, a gente aquecia a urina, que ela borbulhava e podia até respingar nos outros, queimando. Mas a gente, para saber a presença de proteína na urina, que a urina ficava meio branquinha, a gente utilizava a albumina do ovo, ou seja, pegava a clara do ovo, colocava dentro do tubinho, com mais um pouco de urina, ou mesmo água. Se você aquecer, o que vai acontecer com a clara do ovo? Ela vai esbranquiçar. Por aquecimento, aquela proteína coagula, né? Então, a presença da proteína na urina, que dá uma urina espumosa, pela presença da proteína, quem bate clara de ovo para fazer bolo, vê que a clara batida fica espumosa. Tá? Então, a presença de nuvens brancas na urina, a urina espumosa, é uma dica fundamental de observação clínica. A sua urina tem espuma? Se existem duas observações que fazer para um paciente, que nós chamamos de, são sinais quentes, sinais fortes para a doença renal. Uma é urinar com espuma. E o outro é urinar de noite. Urinar de noite não é normal. Então, a pessoa invertendo esse padrão, urinando mais à noite do que de dia, nós também temos que pensar em doença renal. Mas isso a professora Denise vai bater um papo bacana com vocês. Também lá em 1476, esse cirurgião italiano, Saliceto, mostrava uma urina pouquinha, com edemas e a presença de rins endurecidos. Os rins endurecidos foram posteriormente sendo descobertos por verificação de óbito. Vocês vão, quando vocês estudarem a nefropatia da doença diabética, que antigamente nós chamávamos de nefropatia diabética, hoje chamamos de doença renal do diabetes. Mudou a nome, né? A doença é a mesma. Vocês vão observar aí que as pessoas que estudaram muito bem aquilo e representaram, em 1936, foi o professor Kimmel e o outro que chamava-se Wilson, ou Kimmel e Conrad Wilson. Vocês vão poder ler. Então, William Charles Wells, também em 1811, fazia essa correlação da doença de Bright. E Bright, uma pessoa consolidada na Inglaterra, tanto que oferece um prêmio com o nome dele. Prêmio de Bright Award. Bright Award. Também na Europa,
Outros publicaram observações de pacientes com a doença de Bright, ou seja, com nefrite crônica. Esse Franz Foller e o Theodor Farr eram cientistas médicos e muito sérios. Eles observavam, inclusive, as movimentações do equilíbrio do sódio e do potássio nos pacientes. E lembrando agora da anatomia, nós temos a cápsula de Bowman, o espaço de Bowman, que ganhou um nome, justamente porque esse cirurgião, William Bowman, era Sir, ganhou o título de Sir. Em 1841, ele identificou a cápsula do glomérulo. Identificando a cápsula, identificou o tufo e aquele espaço entre a cápsula e o tufo glomerular, que também leva o nome de espaço de Bowman. Tá? Eu estou tentando fazer uma cronologia que vocês lembrem do indivíduo e lembrem dos nomes dos acidentes anatômicos, histológicos. Como é o nome daquela cápsula do rim? Cápsula de Gerota. Então, foi esse moço aqui, o Gerota, Dmitri Gerota. Ele era romeno, anatomista, médico, e ele descobre essa cápsulazinha aqui em volta, que é a cápsula de Gerota. Levou o nome dele. Mais adiante, ou seja, atravessando 2 séculos, o século XIX e o século XX, essa figura aqui, Homer William Smith, que tem um livro de fisiologia, inclusive de fisiologia renal, era um camarada graduado lá no Colorado, natural do Colorado, graduado na Johns Hopkins. Ele estudou fisiologia renal e ele tinha uma outra coisa muito interessante. A família dele era uma família religiosa. E ele publicava algumas coisas até pontuando a existência divina. E o pessoal não gostava muito dele quando ele falava nessa situação. Gostavam mais dele falando sobre a fisiologia renal. Ele publicou um livrinho chamado Do Peixe ao Filósofo, que mostrava como os sais e a água eram absorvidos nos túbulos. Olha só que interessante. E existem alguns livros de fisiologia que a gente vai ver, desenhos de animais. Por exemplo, por que é que os pés dos pinguins não congelam lá na Antártica? Interessante, né? A Renata está rindo ali. Porque nas patinhas dos pinguins tem uma circulação entrelaçada. E essa circulação favorece o aquecimento dos pés dos pinguins, que, além disso, tem uma couraça muito grande, uma capa bem forte, e por isso eles não congelam. Se nós fizermos na Antártica só de meia, já estamos fritos, né? Vamos perder nossos pés em menos de 2 horas. Tá? Então, Homer Smith, junto com outros médicos, ele, já numa época mais contemporânea, tem um médico que foi presidente ou diretor-geral do chamado Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Esse camarada foi 13 anos presidente, chamado James Shannon, e eu tenho foto dele com outras pessoas, com o Homer Smith também associado. Mas eu quero apresentar para vocês uma figura francesa que é o Jean Bourget. Jean Bourget foi esse camarada que criou o nome, que divulgou o nome nefrologia. Antes não existia o nome nefrologia. Tinha um estudo das doenças renais, estudo de equilíbrio hidroeletrolítico, mas o nome nefrologia não existia. Então, a partir desse homem muito estudioso, ele criou a Sociedade Internacional de Nefrologia e fez o primeiro congresso, que foi em Genebra e em Evian. Evian
é onde tem aquela água mineral Evian, que patrocinou o primeiro congresso. Ele era muito amigo e acabou, o congresso foi também na cidade de Evian. Isso foi em 1960. Olha só, século passado. Em 1960, também é criada a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olha só que interessante. Mas a gente vai mostrar isso para vocês mais adiante. Foi aproveitada a vinda do professor Jean Bourget no Brasil, e aí foi criada a Sociedade Brasileira de Nefrologia. No mesmo ano, 1960. O Jean Bourget trabalhou com esse John Merrill. John Putnam Merrill, um americano muito estudioso, magrinho, fumava que é um condenado. Eu tive o prazer de conhecê-lo de uma maneira muito rápida, num evento que teve de glomerulopatia no Rio de Janeiro, nos anos 80. E o Merrill começou a estudar a possibilidade de transplantes em gêmeos. Mas foi muito interessante. Mas antes de estudar transplantes em gêmeos, o Merrill se aventurou também em diálise. Então, clínica, diálise e transplante, está tudo misturadinho, né? Então, cada um tem um segmento. Mas eles trabalharam com pacientes oncológicos. Pesquisaram bastante coisa e hoje a Sociedade Internacional de Nefrologia criou também a premiação Prêmio Jean Bourget para homenagear aqueles cientistas que trabalham principalmente com ênfase clínica. Faleceu em 92 e enquanto ele era presidente da Academia Francesa de Ciências. Esse hospital que ele trabalhava, o Hôpital Necker, ele fica numa rua chamada Rua dos Trabalhadores, em Paris. E nessa Rua dos Trabalhadores é um prédio antigo. E numa das suas paredes, ele também é conhecido como Hospital das Crianças Doentes, de enfants, Maladie des Enfants. E na parede do lado de fora, nesse hospital, tem uma esfinge de um homem, que é justamente o Laennec, Alphonse Laennec, que foi o homem que criou o estetoscópio lá de fora. Isso é apenas uma curiosidade. Então, ali diz assim, aqui, Laennec descobriu a auscultação, através do aparelhinho que ele criou, né? O estetoscópio era um tubo grandão, parecia um pinar desses da gente escutar a barriga de grávida. Mas vale a pena conhecer como história. Era nesse hospital, Necker de Paris, que trabalhava o Jean Bourget. Aqui nós temos umas figurinhas, que era o Channel, que é esse grandão aqui de óculos. Ele foi diretor do Instituto Nacional de Saúde, americano, de 55 a 68. Passou por 3 presidentes da República. Esse Robert William Berliner, ele era fisiologista, muito estudioso. E Homer Smith, aqui no centro, no dia que ele estava fazendo a apresentação do trabalho dele, da chamada lecture, né? Ele apresentava um trabalho especial, estava lá ele com a sua gravatinha borboleta, e ao lado dele, quem? Homer Smith, esse baixinho de gravata comum, gravata italiana. O da borboleta era aliás, o Homer Smith é o da borboleta e o Berliner é o outro. Todos fisiologistas, todos estudavam passagem de sódio, potássio e cálcio pelos tubos, todos. O James Shannon também era nefrologista. Já dando um pulinho aqui no Brasil, mostrando o professor José Barros Magaldi de São Paulo. Ele foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que foi criada em agosto de 1960. Olha só, no mesmo ano.
eles aproveitaram o professor Murger e criaram a entidade. O professor Magaldi, ele era da cadeira de clínica médica da USP, tá? E foi o primeiro presidente. E hoje existe, na Sociedade Brasileira de Nefrologia, um prêmio chamado Prêmio José Magaldi, para aqueles trabalhos mais destacados que se apresentam para poder serem analisados e serem premiados. São prêmios que, além de divulgar o autor, é prêmio em grana, né? Ajuda o estudo de cada um. Na mesma época, quem divulgou a realização de biópsia renal foi esse médico aqui. Deixa eu tirar isso aqui de baixo, que não tem nada a ver isso aqui de baixo. Tá? Isso aqui eu vou tentar tirar agora. Se eu conseguir, né? Não vou conseguir. Vou botar no lugar aqui. Vou botar isso no lugar. Pronto. Depois eu tiro ali embaixo. Esse Roberto Kark, ele popularizou a biópsia renal com uma agulha fininha, chamada agulha de Wien-Silver. Essa agulha, vocês imaginam um trocáter fininho com uma agulha que ela é como se fosse abrir. Ela entra, mas ela só é fechadinha até a metade. Da metade para baixo, ela é aberta como se fosse uma pinça. Então, quando ela entra numa camisa, no trocáter, você, ao puncionar o rim, você avança com a agulha mais para baixo e ela sai mais ou menos 1 centímetro ou 2 dentro do rim e você gira a agulha e puxava, tirava um fragmento que dá mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, bem do tamanho de um grafite de lápis, mais ou menos. Hoje em dia, as biópsias são guiadas por ultrassom, com pistola, com pressão, e você coloca a quantidade de agulha que vai avançar dentro do indivíduo, você pode medir isso, né? É diferente. Antigamente era na mão mesmo. Então, através da agulha do tipo Wien-Silverman, que eram dois médicos que bolaram essa agulha, e a agulha Franklin, que é uma agulha um pouco mais adequada para a biópsia. Voltando, então, a falar lá da diálise, lembrando, 1830, 1913, 1917, 1924, 1943, quando o Kolff, aquele médico holandês, criou e fabricou 5 máquinas de diálise, que ele chamava de rim artificial. Eram chamados de rim artificial, e no final da guerra ele acabou doando, e ele chegou a fazer diálise numa paciente, que a gente vai observar aqui mais tarde. Eu tenho foto. Aqui é a evolução da diálise peritoneal, que é bem anterior, né? Esses pesquisadores aqui. Então, aqui eu não conheci, nunca li nenhum trabalho deles, mas apenas para mostrar que os catéteres evoluíram, e hoje o catéter utilizado para diálise peritoneal é com esse nome aqui, ó, Tinkoff. Um catéter siliconizado, às vezes espiralado, que facilita a drenagem dos solutos. Não tem mais? Isso. A primeira máquina, então, de hemodiálise. Esses 3 indivíduos, o Abel, o Rountree e o Turner, esses 3 construíram o primeiro aparelho de hemodiálise, que eles chamavam de rim artificial, e utilizado em cães. Mas o senhor não falou que foi o Kolff, William Kolff? Sim, foi o William Kolff que fez para utilizar em humanos. Em cachorros, nos cães, foram esses 3 aqui. Foi baseado no protótipo desses 3 que o professor Kolff, que aparece ele aqui sorridente na próxima foto, o Kolff, que nasceu em 1911 e morreu em 2009,
quer dizer, ele quase fez 100 anos, né? Sempre sorridente. Agora, quando ele fez as máquinas dele, vou mostrar uma fotinho dele bem interessante. Esse aqui é o mesmo William Kolff, quando jovem, e uma das máquinas que ele fez está aqui. Era um tambor com umas ripinhas, o sangue entrava numa beiradinha aqui, saía na outra, era muito volume de sangue que o sujeito perdia para poder entrar na máquina. Ou seja, o sujeito perder parte da sua volemia para filtrar e ter uma pressão baixa é uma coisa muito difícil. O controle era muito grande. Esses camaradas, eles foram incríveis, sabe? Incríveis, incríveis. Aqui aparece um aparelho do Kolff com mais nitidez. Embaixo está aqui, ó. Se vocês visitarem essa página aqui, homedialysis.org, vocês vão descobrir uma opção de coisa, inclusive fotografias incríveis de máquinas de diálise. Quando ele fez uma diálise em 1945, nessa mulher, Maria Sofia Schaffstein, ela estava em coma, e depois da sessão de diálise, que levou ali umas 8 horas, 12 horas, ela acordou. E ela ainda viveu por mais 7 anos. Era uma doença aguda. Ela entrou em coma, mas ela melhorou. Essa outra máquina aqui, parecida com a do Kolff, quando ele doou para os Estados Unidos, eles ficaram interessados em fabricar mais máquinas dessas. Então, no hospital chamado Peter Brent Brigham, outro chamado Brigham Women, o Kolff foi aí que ele e o J. Merrill redesenharam a máquina de diálise com melhorias. Então, observando essa máquina aqui do Kolff e essa máquina aqui ganhou, o americano não ia perder de botar o nome dele do lado, né? Kolff Brigham, para poderem fazer as máquinas de diálise. Mas o bacana é que ele doou as máquinas para os hospitais americanos e para os hospitais da Europa. E não quis nada, ele era muito altruísta. Era uma família que tinha um certo valor e também tinha condições financeiras muito grandes. Então, para ele não era muito interessante. Quando eu falei para vocês que o médico Niels Howell, lá da Suécia, que é esse grandão aqui da esquerda, ele fez a máquina utilizando a pressão negativa. E à direita, sentadinho, está o professor Kolff. Tá? Esse aqui é uma coisa incrível. Gordon Murray. Gordon Murray era um cirurgião cardíaco do Canadá e que ele construiu um rim artificial independente do Kolff e do Howell, na mesma época. Só que ele não teve uma sustentação para poder fabricar esse rim e acabaram... ele foi derrotado nas propostas que ele tinha. E alguém também andou levando o nome dele assim, em segundo plano para poder ficar com os louros da criação. Então, aqui está o rim do Murray e esse Walter Ruschelau, ele que era um engenheiro, eles desenvolveram, então, uma segunda geração dessa máquina e foi uma máquina parecida com essa que acabou sendo fabricada no Brasil, que eu vou poder mostrar para vocês mais adiante. Então, o Murray também fabricou o rim, mas não levou sorte. Aqui, um norueguês, Fred Kiel, ele inventou um rim com umas pranchas intermeadas de celulose. Era um rim de placas. E hoje nós temos, em conhecimento, o rim de tambor, do Kolff, o rim de placas, chamado também de placas paralelas, e depois um rim
de um filtro chamado coil, em que você mergulhava como se fosse um saco de celofane envolto em plástico dentro de um tanque. Então, esse celofane, o plástico era furadinho, passava a solução de diálise pelo celofane e o sangue da pessoa fazia a troca dos níveis de ureia, isso tudo. É o chamado o rim RSP, é um rim de tanque. Foi com esse rim que eu aprendi alguma coisa. Vou contar para vocês. Aqui está um rim de placa paralela. Essa placa entrava o sangue aqui de um lado, saía o sangue do outro, e a solução também entrava em duas pontas. Se vocês observarem um rim artificial, um filtro, vocês vão ver que é um canudo plástico, ele tem duas pontas onde entra a solução de baixo para cima e o sangue no centro dele, de cima para baixo, sempre de maneira contracorrente, como nos rins. Tá? Em 1967, para vocês terem uma ideia, eu entrei na universidade em 1969. Então, o meu primeiro contato foi com uma máquina parecida com essa aqui. Aqui tinha um painel mais alto, à frente tinha uma bomba que circulava, e nesse quadradinho aqui no meio, que tem uma tampinha plástica, era o que nós chamamos de canister. Era um filtro que ficava ali dentro. E quando eu fui entrar em contato, pela primeira vez em diálise, a preceptora, eu era estudante, ela olhou para mim, eu fui de curioso, entrei naquela sala de hemodiálise, e ela entrou em seguida e ficou me olhando, e eu olhando quieto, tímido, né? E ela perguntou para mim assim, você gostou daqui? Eu gostei. Deseja aprender alguma coisa? Eu gostaria sim. Então, tá bom. Aí perguntou para a técnica de hemodiálise, a dona Otília, dona Otília, que hora termina essa sessão? Às 11 horas. Então, o doutor vem aqui às 11 horas para começar a aprender diálise. Tá bom. E lá fui eu, cheguei 10 para as 11. Todo contente, os pacientes saíram e depois que os pacientes saíram, ela falou assim para a dona Otília, dê um par de luvas para o doutor, uma esponja e ensine-o a lavar a máquina. E eu não me fiz advogado. Limpei a máquina direitinho. No dia seguinte, eu estava lá limpando a máquina de novo. Durante uma semana, eu fiquei lavando a máquina. Ou seja, depois do diálise, bota a luva e vamos lavar a máquina. Com água, sabão, aquilo tudo era bem... É como se fosse lavar um carro. E na outra semana, então, a professora falou assim, você gostou? Eu falei, eu achei interessante. Então, pode vir de manhã cedo? Aí eu fui de manhã bem cedo, já uns 6 e pouco que os pacientes chegavam, aí pesava os pacientes, verificava a pressão, colocava eles deitados, via. Aí comecei a ter meu primeiro contato com diálise. Era meu segundo, né? O meu primeiro foi lavando máquina. E eu fiquei contente. Até hoje eu me lembro disso com alegria. Começar lavando máquina. Bom, mas para fazer hemodiálise, o que é necessário? Um acesso vascular. E hoje a gente implanta catéter, né? Catéter subclávio, catéter jugular, catéter femoral. E esses catéteres são divididos no meio, né? Eles têm duplo lúmen. Mas antigamente não tinha isso, não. E aí, como é que era feito isso? Ou se dissecava uma veia de um lado, uma veia do outro, uma artéria e uma veia, e era uma coisa do outro mundo. Até que esses indivíduos aqui, o Diller, o Wayne e o Scribner, esses camaradas bolaram um acesso agudo, porque para fazer uma fístula, vocês sabem que demora de
45, às vezes 60 dias para a fístula amadurecer, quando dá certo. O uso imediato, hoje, a gente implanta catéter jugular e subclávio. Mas, naquela época, não tinha isso, lá nos anos 60. Nos anos 70, no Brasil, ainda não tinha isso, era muito rudimentar. Então, o que se fazia? Esses três sujeitos, criaram um chamado shunt, S-H-U-N-T, que significa ligação, shunt. Eles criaram um shunt, que é conhecido como shunt de Scribner e Quinton. Foi o Wayne Quinton e o Belvin Scribner, que faleceu em 2002, eles criaram essa possibilidade. Então, imagina um canudinho flexível que você introduz na artéria radial e o outro flexível que você introduz na veia radial. O sangue sai pela artéria radial, vai para o filtro e devolve na veia radial. Olha que interessante. E eu acho que nós temos uma figurinha aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Essa figurinha. Esse shunt, a borrachinha, fica do lado de fora do braço. Você abre, funciona a artéria, fixa aquilo ali, abre a veia, funciona ali, põe aquele dispositivo, e do lado de fora fica dois rabichos que se conectam. Esses rabichos, quando precisava fazer diálise, a gente desconectava e um ia para a veia, o outro ia para a artéria, né? Para poder fazer a filtração do sangue. O rabichinho menor era o da artéria e o rabichinho maior era o da veia. Então, aqui tem um shunt de Scribner-Quinton realizado. Naquela página que eu falei para vocês visitarem, vocês vão encontrar algumas figurinhas ali também bem interessantes. Mas isso infecta, isso emboliza, isso trombosa, isso dá problemas. Então, vamos mudar a coisa. O que aconteceu? Um cirurgião vascular muito esperto começou a observar que se juntasse uma artéria com uma veia, essa veia recebia pressão da artéria, ficava grandona, e o que daria para funcionar com duas agulhas grossas, como é utilizado até hoje, para poder fazer hemodiálise. Então, é conhecida como a fístula arteriovenosa de Cimino e Brescia. Cimino, que era um italiano, e o Brescia era o Michael Brescia, que era americano. Eu vou mostrar para vocês a fotografia dos três. Ali, bem de verdade, são 4. Esse Kenneth Apple, o James Cimino, bem aqui no meio, que faleceu em 2010. E aqui do lado, o Brescia. Não tem a foto do outro, que se chamava Baruch Harwick. Tá? Esses camaradas criaram, então, a fístula arteriovenosa, que é hoje o acesso preferível para diálise de pacientes. Os pacientes que têm dificuldade em leito vascular, a gente pode implantar catéteres de longa permanência, que ficam subcutâneos, muito bem protegidos, com dificuldade de infectar, mas que podem trombosar, assim como a fístula também pode. Tá? Então, juntando uma artéria com uma veia, aqui, ó, juntando uma artéria com uma veia, repara a veia mais arroxeada, o que acontece? Ela recebe a pressão da artéria e aumenta de volume. Então, esse aumento de volume é o que eu desejo para poder funcionar com duas agulhas, então poder fazer a hemodiálise. E assim, as opções de diálise foram crescendo, né? Os catéteres de duplo lumen, está aqui, ó. Aqui em amarelinho, um catéter, e lá fora em branquinho, com um clampzinho vermelho e um clamp azul, lembrando que o vermelho é usado como arterial e o azulzinho como venoso. Mas dentro do catéter
Ele é dividido no meio. Uma pontinha até o final é o azul, e até faltando mais ou menos 2 centímetros para terminar o catéter, sai numa lateral com um número de furos maior, a parte arterial. Bem interessante. Aqui vocês veem melhor. Como vocês vão receber, vocês vão poder ler isso com facilidade. Então, estão aqui os catéteres duplo lumen. Repara que essa parte azul aqui ela é mais reta. Ele vai até o finalzinho. E o vermelhinho, ele vem só até aqui, mais ou menos. Tá? Eles são colocados ou por veia subclave ou por veia jugular. A preferência é jugular. E ele é implantado e vai até a veia cava superior, dependendo do tamanho da pessoa, vai até o átrio direito. Tá? E o sangue que entra pela lateral do catéter vai para a máquina de diálise e é devolvido no outro para baixo, que dá um fluxo venoso. Aqui, uma foto mostrando a posição desse catéter. Esse aqui é um catéter aparentemente de longa permanência. Ele vem aqui por baixo da pele, entra aqui na jugular e não passa pela subclave. Na jugular e vai até a pontinha do átrio direito. Tá? Então, ali, nós falamos em diálise, né? Então, vamos mais adiante falar de transplante. Para quem gosta disso, Santa Catarina faz transplante em Criciúma, faz transplante em Florianópolis, em Blumenau, Itajaí, que começou há pouco tempo, não é conosco, tá? É em outro hospital. E Chapecó, acho que são. E o maior centro transplantador, não só da parte renal, em Santa Catarina, é Blumenau. Então, quem tiver interessado um dia conhecer, vale a pena passar uma semaninha depois que passar essa pandemia, para conhecer um pouquinho mais. Então, na história do transplante renal, em 1902, um húngaro, Emmerich Ullmann, ele relatou com sucesso um transplante de um rim de um cão no pescoço do cão. E o rim funcionou, né? E no mesmo ano transplantou um rim de um cão num cabrito. Eram muito doidos, né? A Sociedade Protetora dos Animais, naquela época, devia ou não existia ou ia loucura. Ele também tentou implantar um rim de porco no cotovelo de uma mulher urêmica, mas teve uma dificuldade técnica e abandonou. Hoje, o chamado xenotransplante, que é o transplante entre espécies diferentes, a mesma espécie é o que nós conhecemos, né? Mas em espécies diferentes, o xenotransplante, ele ainda não tem uma validação adequada pelas sociedades médicas e pelos centros de ética. Por quê? Porque os animais têm doenças que, assim, mesmo tratados, podem estar dormindo dentro do animal. E, ao fazer o xenotransplante de um animal para um humano, essa doença pode ser, entre aspas, acordada pelos medicamentos contra a rejeição. Então, teríamos problemas muito sérios e ainda não é permitido fazer xenotransplante. Há quem diga que estão sendo criados animais em algum canto nesse mundo para poder fazer isso. Bom, na Alemanha também aconteceu, entre 1905 e 1910, esse Ernest Unger. Tá? E o outro tentou um heterotransplante de rim de porco e cabrito em humanos, em 1906. Não deu certo, né? Mas, em relação a transplante, existe um nome que ajudou muito a nefrologia. Esse médico não é nefrologista, ele é cirurgião,
Esse médico chama-se Alexis Carrel. É um francês, foi premiado pelo trabalho de sutura dos vasos nos transplantes. Eu acho assim, o grande trabalho não é tirar o rim de uma pessoa para colocar na outra. É justamente o implante desse órgão, ele tem que funcionar. E o rim tem. Você tem que fazer anastomose de artéria, de veia e de ureter. Artéria, veia e ureter. Se não der certo, vai ter problema. Ou vai ter hematoma, ou vai ter hemorragia, ou vai ter fístula urinária. Então, o cuidado é muito, 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 muito grande. Tá? E eu acho assim, o grande artista de um transplante é quem faz as anastomoses. Tá? Que o restante depois é medicamento que a gente vai ajustar aqui, ali, ver complicações, né? E agora, o sucesso do funcionamento do órgão vai depender das anastomoses. E esse homem aqui, ele é premiado um prêmio Nobel em 1912, justamente por seu trabalho de sutura em vasos de pacientes transplantados. Bem legal, né? Aqui, em 1952, voltando no professor Amourget, o meu primeiro livro de fisiologia renal, o autor era o professor Amourget. Já não existe mais esse livro, eu tenho ele como relíquia. Então, olha aqui, ele, em 52, eu tinha 3 anos, ele transplantou o rim da mãe no seu filho, que tinha caído do telhado e teve rotura do seu único rim. O menino tinha um rim único, caiu do telhado e sofreu uma rotura no rim. Ele teve rejeição em 22 dias e, naturalmente, continuou fazendo muitos tratamentos para poder observar. Mas durou 22 dias. Para vocês terem ideia das coisas, como é que segue, né? O Jean Bourget, quando foi para os Estados Unidos, aqui está uma figura do professor Merrill, Joseph Merrill, com 2 gêmeos. Um gêmeo doou o rim para o outro. Logicamente, não era doença hereditária, era doença adquirida. Então, um Ronald, que era o doador, acabou dando o rim para o Richard. E o Merrill está mostrando aqui um rim artificial daquele tipo Colf Brigham, justamente no hospital Peter Bent, lá em Boston, que eles observaram esse novo rim, que além da pressão negativa do álcool, tinha mais algumas outras coisas. Tá? Aqui é uma curiosidade que é um médico que orientou o transplante, ele não era cirurgião, era clínico. Orientou, mostrando para os gêmeos essa possibilidade. Aqui vocês vão ver os gêmeos aqui embaixo. No meio aqui, o professor Merrill. E o professor Murray e o Harrison ladeando ele. O Merrill no meio. São os pioneiros de transplantes em gêmeos idênticos. Transplantar gêmeo idêntico, se não é doença hereditária, é fácil, né? Uma vez, eu tratei de uma moça que era gêmea univitelina e ela tinha uma doença adquirida. Ela teve uma pielonefrite e a irmã dela toda animada para dar o rim para ela. Eu falei, então vai dar certo, né? Praticamente não vai rejeitar nada. Irmã univitelina. Só que a irmã dela também tinha um problema adquirido no rim e não pôde dar o rim para a irmã. Essa moça, aqui de Itajaí, foi transplantada com rim de cadáver e está viva. Mais de 20 anos isso. Bacana. No Brasil, vamos lá. A nefrologia passa a ser
sociedade a partir de agosto de 1960. Eles aproveitaram a vinda do professor Jean Bourget, já tinha falado isso para vocês. O primeiro rim artificial desse modelo Kolff-Brigand, que chegou no Brasil em 1955. No pós-guerra, foi encaminhado para tudo quanto é canto. Aqui foi lá no Hospital Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foi o primeiro rim para lá. Mas a primeira hemodiálise foi feita em São Paulo pelo professor Tito Ribeiro Almeida. Eu tenho fotografia dele para mostrar para vocês. E foi feito quando? Em 1949, o ano que eu nasci. Tá? Esse foi um rim desenvolvido com uma técnica própria, semelhante àquele rim do Murray. Vocês olharem figurinha, se tiver aqui figurinha dele, nós vamos observar o rim do Murray, aquele canadense que não deu certo, que era cirurgião cardíaco. Aqui está os primórdios, né, bem no iníciozinho, o rim criado pelo professor Tito Ribeiro Almeida. Ele era um camarada que adorava, tipo o professor Pardal, ele adorava fazer essas coisinhas. E o rim bem parecido com o do Murray, lá em cima, que vocês vão poder depois observar. Aqui está uma foto dele, do professor Tito Ribeiro Almeida, também já falecido. E o transplante renal no Brasil? Aconteceu primeiro em 1965. A primeira hemodiálise foi lá no Rio de Janeiro, né? Aliás, a primeira hemodiálise foi com o professor Tito Ribeiro Almeida. E o transplante que aconteceu em São Paulo, no Hospital de Clínicas, o professor Emil Sabaga. O professor Emil Sabaga era um homem muito sério, muito rígido, raramente ele ria. E ele teve como cirurgião vascular o professor Geraldo Virginelli, que funcionou para ele igual o Alexis Carrel, que foi o grande homem das anastomoses. O paciente recebeu um rim do irmão e viveu por 8 anos. Em Ribeirão Preto foi feito o primeiro transplante renal com doador cadáver, pela equipe do professor Áureo Ticonelli. Aqui é o futuro da diálise. Está descaracterizada a face do paciente, mas parece o cinturão do Batman, né? Olha só. Se vocês observarem, tem um filtro capilar bem aqui à direita e umas bombinhas aqui à esquerda. Ou seja, o sujeito sai com uma mochila fazendo diálise na rua, pode ir no shopping, não precisa ir a nenhuma clínica. Vê que legal? E, além disso, olha aqui, o capilar, as bombinhas e as soluções. Ou seja, passa-se muito bem com esse tipo, é o mesmo paciente, tá? Aqui, só aqui com camisa diferente, mas é o mesmo paciente. Também foi criado um colete onde a pessoa pode fazer a sua diálise. Aqui no pescoço do desenho, observa-se a entrada e a saída de fluidos, e onde o paciente vai fazendo a sua diálise com uma bomba, com filtro, com tudo. Isso são concepções. Aqui, você observa uma máquina de hemodiálise e uma paciente com uma bolsinha também fazendo a sua diálise. Tem uma foto, eu não tenho essa foto aqui, onde mostra a mãe deitada numa cama de hospital, fazendo hemodiálise deitada, e a filha em pé, com um coletezinho, fazendo hemodiálise, ajudando a mãe. Muito interessante. E com isso, eu praticamente termino aqui essas apresentações, dizendo para vocês que isso é muito legal. Olhem bem esses links de páginas, que vocês vão achar bastante coisa lá. E as referências estão aqui. E em cada uma das fotos também tem. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente veio lá de 1500 a.C.,
até agora mostrando. Tem um professor na Itália chamado Claudio Ronco, de um hospital chamado Hospital San Bartolo, na cidade de Vicenza. Ele é apaixonado por ciência renal aguda e ele também cria essas máquinas, essas coisas todas assim, sabe? Muito interessante. O professor Claudio Ronco é incrível, pessoa incrível. Então, eu queria que vocês criticassem isso aí, que pudesse fazer alguma coisa diferente disso tudo, tá? Mas está faltando bastante coisa que eu vou achando assim, num corredor, numa gaveta, outra, eu vou acrescentando. Essa primeira vez que eu apresentei foi em 2016, naturalmente já acrescentei bastante coisa nisso tudo, mas eu acho que vale a pena. Eu queria que vocês ainda prestassem atenção numa coisa. Para quem vai ser clínico e também para quem não vai ser clínico, prestassem bastante atenção no que as pessoas contam, porque o que elas contam você, assim, se você imaginar, isso aqui não tem muita relevância, anote. Anote, porque aquele dado você vai precisar, mesmo nas suas evoluções, nos seus prontuários, anote. Pergunte as coisas mais simples do mundo, as pessoas respondem, elas querem melhorar, elas querem ficar boas. Então, eu acho que a professora Denise já deu uma dica para vocês de um livro chamado Todo Paciente Tem uma História para Contar. Esse livro, ele foi escrito por uma médica chamada Lisa Sanders. A Lisa Sanders, ela era jornalista e ela fazia cobertura num hospital sobre as doenças raras, as doenças de diagnóstico difícil. E ela, depois de estudar, de ser jornalista, ela foi estudar medicina. E ela foi estudar medicina e hoje ela é professora justamente da disciplina de doenças de diagnóstico difícil. Ela é a consultora da série House. Eu acho o House o cara mais imperfeito do mundo. Antiético, antiprofissional. Só que dentro daquela loucura toda ele tem um conhecimento muito grande, né? E aquele hospital deve ser maravilhoso, porque o camarada faz a punção, ele faz o exame de imagem, ele dá o laudo, né? Ele faz de tudo. Mas vale a pena ter esse livro. Eu tenho esse livro em digitalizado, também posso mandar para vocês, tá? Eu vou mandar isso aqui para vocês, vou mandar esse livrinho digitalizado. Todo Paciente Tem uma História para Contar é um livro maravilhoso. Então, vale a pena vocês lerem, porque os pacientes contam umas histórias, às vezes, sem pé nem cabeça, a gente fica olhando e tal, né? E temos que cuidar para o paciente não levar a história para um outro lado. Nós temos que conduzir. Para isso, nós temos os nossos livros de orientação para poder fazer o raciocínio diagnóstico, né? O raciocínio clínico. Legal? Então, eu acho que é isso que ficou. Eu gostaria de ter uma apresentação em tela grande, mas vou fazer o quê? Depois eu aprendo mais. Doutor Mauro, muito obrigada. Foi uma aula incrível, assim. A gente, ano passado, estava sentindo um pouco de falta de entender a história e a gente vai conhecendo, assim, vai valorizando mais, né, todos os avanços, toda a evolução, assim. E é incrível, assim, acompanhar como a nefrologia foi evoluindo. Então, muito obrigada por essa aula. Foi realmente maravilhosa. A gente conseguiu aprender muita coisa. E imagino que realmente tenha muitos detalhes, muitas coisas, e quanto mais a gente vai estudando, mais vai aprendendo e descobrindo, né? Mas, nossa, foi realmente de muito aprendizado, muito obrigada mesmo. Nadine, olha só, se tiver um e-mail da turma ou um e-mail seu, bota no meu WhatsApp, que é para eu poder mandar para vocês. Tá? Se tiver geralmente a turma tem um e-mail, né? Sim, a gente tem também o grupo do WhatsApp com a liga, daí a gente pode mandar por lá o slide, pode mandar também o livro para o pessoal.
Mando tudo para vocês. Legal? Eu tenho um acervo digital de livros bastante grande. Eu vou morrer e não vou conseguir ler aquilo tudo. É interessante, tenho bastante coisas boas, atualizadas, e que eu garimpo e acabo achando umas coisinhas interessantes e free, né? Não pago nada. Ah, munheca, né? Mas a professora Denise, ela está conosco também? Hoje não, hoje ela não pôde participar, mas ela é presença constante aqui na Liga, já deu várias aulas para nós. Isso, deixa um beijo bem grande para ela. Eu a chamo carinhosamente, você não sabe como é que eu chamo ela. Minha deusa. Olha, o Mauro mandou um beijo para a deusa dele. Ela é muito legal, ela é uma mulher empreendedora. Ela é muito rápida, muito ligeira, e ela naturalmente busca que todos sejam rápidos nas suas decisões. Para isso, o raciocínio clínico é fundamental. Tá bom? Um beijo para vocês. Vocês têm meu WhatsApp.